Doutor Endrigo, o raciocínio que eu desenvolvi, então, eu parei na parte em que eu dizia que os profissionais técnicos não são consultados para a elaboração das leis, e eu queria demonstrar isso. Eu estava demonstrando que, não obstante o termo correto ser telemedicina, a lei 13.989 vem com o termo telemedicina, não veio com telesaúde. Portanto, fica a dúvida quanto à atuação dos demais profissionais. Profissionais de fisioterapia, profissionais de nutrição, profissionais de assistência social, profissionais de psicologia. Eles têm ou não regramento das suas atividades por meio dessa lei? É evidente que nós, profissionais do direito, teremos que fazer uma interpretação extensiva desse termo telemedicina para também abarcar essas demais profissões e para que eles não possam ficar desregrados nesse momento de pandemia no nosso país, né? Mas o que mais me chama a atenção na lei, eu quero fazer a leitura para todos que estejam me ouvindo aqui. Eu vou pedir licença para ser um pouco mais detalhista aqui, chato, para ser bem claro, né? E eu quero ler os 2 artigos da lei, porque eu sou, doutor Endrigo, eu sou um examinador da lei, né? Como o senhor é um examinador do organismo humano, o meu trabalho, o meu conteúdo de estudo é a lei. Então eu vou a fundo no estudo da lei, assim que ela vem eu já dou uma lida nela. E eu quero ler o artigo 1º, e depois eu vou ler o artigo 2º, doutor Rafael. Sim. E eu gostaria da sua impressão sobre a leitura dos 2 artigos, do doutor Endrigo e de todos os nossos telespectadores. Artigo 1º. O artigo 1º autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Vou ler de novo. Artigo 1º autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus. Artigo 2º. Durante a crise ocasionada pelo coronavírus, fica autorizado, em caráter emergencial, o uso da telemedicina. Então, houve uma troca de palavras do fim da frase para o início da frase, e um virou o artigo 1º e outro virou o artigo 2º. E eu não consegui até agora entender o porquê disso. Só que fica uma dúvida minha no artigo 2º, porque o artigo 2º, ele traz um plus em relação ao artigo 1º. Ele diz assim, o artigo 2º, durante a crise ocasionada pelo coronavírus, fica autorizado, vírgula, e agora é que vem o plus, em caráter emergencial, vírgula, o uso da telemedicina. Então, o debate que se tem do lado de cá, para os juristas, né, para os profissionais do direito, quando o artigo 2º aqui diz em caráter emergencial, ele está querendo dizer que o paciente em situação de emergência é que deve ser atendido por telemedicina? Óbvio que não, né? Porque se ele tiver em situação emergencial, como o senhor acabou de explicar, ele está quase perto de morrer. Portanto, ele tem que ir direto para um hospital, né? Contudo, eu quero chamar a atenção sobre a existência desses 2 artigos. Para que isso, né? Para que chamar a atenção disso? Para uma ideia que eu venho trazendo já há algum tempo, e eu quero fincá-la novamente aqui. O Brasil não tem necessidade da edição de leis todos os dias para regular a nossa sociedade. E pior, quando a gente tem a edição das leis, elas vêm com esse conteúdo aqui. O artigo 2º copiando o artigo 1º e faltando o artigo 6º, que era o nosso artigo que permitiria ao Conselho Federal de Medicina disciplinar a telemedicina ao fim da pandemia, o que nós não teremos, infelizmente. Doutor Rafael, entrando agora no seu questionamento sobre a normatização do direito médico, né, é uma normatização toda complexa. Nós temos uma lei desde o ano de 1957, né, a 3268 de 57, que estabelece as penalidades para os médicos, né, no exercício da medicina, que vai desde a advertência até a cassação. Passamos pela lei 8080 de 1990, temos o Código Civil próprio, que trata das questões de responsabilidade civil, o Código Penal, que trata da responsabilidade criminal, e tantas outras normatizações. Só que me chamou a atenção, realmente, no meio de toda essa normatização, o Código de Ética Médica, que eu fui... eu ando com esse livro aqui, Erro Médico, né, um belíssimo livro aqui. Vou dar o crédito aqui para o caro doutor Décio Policastro. Pode dar o crédito, né, doutor? Olha, mas claro. Temos que dar o crédito aqui para o nosso caro doutrinador aqui, um belíssimo livro que eu tenho me debruçado sobre ele, né? E lendo o Código de Ética Médica, aqui que está na página 377, doutor Endrigo,
Eu queria transmitir uma ideia para o senhor, que ela pode não ser muito alentadora para os médicos no exercício da sua profissão, mas eu preciso dizer aquilo que está escrito aqui na lei, tá? Aqui no Código de Ética Médica. Capítulo 2º, direitos dos médicos. Direitos dos médicos. É direito do médico, 2 pontos. E a lei arrola, aqui o Código de Ética Médica arrola 11 direitos. 11 direitos. Exercer a medicina sem ser discriminado, indicar procedimento adequado ao paciente, apontar falhas nos hospitais, etc. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública onde não haja condições de trabalho, etc, etc, etc. E aí, o capítulo 3º inicia com as vedações para o médico exercer a sua profissão. E nós temos as vedações que vão do artigo 1º, pasmem os senhores, até o artigo... Eu não parava mais, eu ia folheando aqui, eu quero que todos que estejam vendo a imagem, para ter a noção disso que eu estou fazendo aqui agora. Então, artigo 1º começa com as vedações, são 11 direitos. E o artigo 1º é a primeira vedação, a primeira proibição para o exercício da medicina. Aí eu vou aqui folheando as proibições para o exercício da medicina. Eu continuo folheando, estou folheando rápido, e não passa. Até eu chegar na proibição de número 117. Portanto, o médico tem 117 proibições para o exercício da medicina e 11 direitos. 10 vezes mais, praticamente, proibições do que direitos. Isso me faz ter a clara noção, isso me gera a clara percepção de que a lida, o tratamento da profissão médica, né, as questões de responsabilidade advindas do tratamento médico, eu posso dizer isso com toda certeza após o estudo que eu promovi a esse respeito. Não existe nenhum paralelo em nenhuma outra profissão liberal no nosso país, sendo ela, a medicina, a profissão mais complexa e delicada e que o direito resolveu tratar com mais primazia. Né? O regulamento é bastante complexo, doutor Rafael, e eu procurei tratar alguns pontos aqui que eu considerei interessantes. Doutor Endrigo, a questão da telemedicina, agora eu estou sendo quase que compelido a falar telesaúde, né? Que dado o aprofundar do tema, nós como advogados sempre queremos usar o termo correto, né? Então, mas vou continuar usando, ao invés de telesaúde, a telemedicina. Como ela é regulamentada ou como ela existe em outros países? Nós temos algum paralelo, nós temos paradigmas para que nós possamos trazer como comparação e até para espelho, né, para usar aqui no nosso país? Doutor Rafael, a maioria dos países do hemisfério norte, todos eles têm resoluções específicas voltadas para a telemedicina. E a resolução nossa, que foi revogada aqui no início do ano passado, ela seguia muito desses modelos que já existem em outros países. Ela estava bem modernizada, tinha algumas questões ainda que precisavam ser discutidas, mas ela estava uma boa evolução. Esse é um fato. Então, os países do hemisfério norte têm muita experiência e já têm leis há muitos anos voltadas para a telemedicina. Vou dar 2 exemplos aqui que para a gente serve de referência. Aqui perto da gente, a Argentina, já pratica telemedicina há muito tempo e não tem uma resolução específica para isso. Até porque, se a gente pensar, de fato não necessitaria, porque a consulta ela é realizada, né, e o médico tem que saber quais são os limites que ele tem para fazer o atendimento. Eu dei o exemplo há pouco de um procedimento cirúrgico. Para fazer um procedimento cirúrgico, eu tenho que estar num ambiente adequado. Eu não posso fazer um procedimento num local não adequado. A consulta também. Se eu me sentir confortável para fazer uma consulta onde eu vou dar orientação, ou vou, na melhor das hipóteses, fazer um diagnóstico de uma patologia aonde é clara e me dá todos os sinais que eu consigo ter
numa conversa, numa investigação oral com o paciente, sem necessidade de um exame físico, se eu sentir confortável com isso, eu posso fazer isso. Então, a Argentina foi por esse caminho. Portugal é muito avançado nisso. Há um incentivo muito forte do Ministério da Saúde, onde ele, inclusive a jornada do paciente, em muitos casos, ela começa com teleatendimento. Depois do primeiro contato, passa por uma consulta presencial, né? Eu não vou entrar muito no debate disso, porque eu tenho certeza que alguns colegas vão ficar muito incomodados com o que eu vou falar. Mas existem casos específicos onde muitos atendimentos, quase que obrigatório eu pedir exames. E se aquele caso daquele paciente, no primeiro contato, eu precisar de exames antes de ter uma consulta presencial, eu ganho tempo com ele. O paciente já vem com os exames que eu preciso. E são casos muito restritos, tá? Mas estou dando exemplo, que a jornada do paciente pode mudar dependendo do caso do paciente, e existem pacientes em especialidades onde talvez seria melhor eu atender o paciente de forma remota, pedir os exames para ele, e quando ele chegar no primeiro atendimento, eu já ser muito mais eficiente com os exames dele pronto para mim. Tá? Falando disso, eu vou entrar num outro ponto que é mais importante que tudo. Quem deveria de regulamentar a telemedicina seriam as sociedades de especialidades. Existem especialidades, desculpa, que a telemedicina não tem como ser feita, né? Ela só pode ser presencial. E existem especialidades que ela é muito útil através do teleatendimento, através do atendimento remoto. Vou dar um exemplo para ilustrar isso. Dermatologia. Quantas pessoas, tenho certeza que muitos dos 28 pessoas aqui que estão nos assistindo já devem ter tido a frustração de ir no dermatologista, demorar para fazer a consulta. Dermatologista não é uma especialidade que tem em todo lugar. As cidades têm poucos dermatologistas, você espera às vezes 2, 3 semanas, vai no teu horário, vai atrasar 40 minutos, 1 hora ou mais, entra na sala, o dermatologista te faz meia dúzia de perguntas, olha a lesão que você está preocupada, e em 10, 15 minutos te dá um remédio, você vai embora e tratou. Né? Isto muitas vezes pode ser resolvido com os nossos celulares hoje em dia têm câmeras extremamente potentes. Né? Tira foto, manda. Na dúvida, o dermatologista vai mandar o paciente vir presencialmente, onde ele talvez tenha que fazer uma palpação, né? Tenha que fazer um toque na lesão, mas ele já eliminou um monte daqueles casos que são os que eu falo de baixa complexidade. Então, as sociedades de especialidades seriam as entidades melhores para regulamentar a telemedicina. Tem uma pergunta importante que o Dr. Wendel fez logo no começo da explanação dele, que é importante ressaltar, que a lei aborda a telemedicina. Como ficariam os outros profissionais de saúde, tendo em vista que a gente falou há pouco do conceito de telesaúde? É fato, em termos de conceito, né, que se a gente for ao pé da letra do semântica, a telemedicina está mais, aqui no Brasil, né, está mais voltado para médicos e nem tanto para os outros profissionais. Entretanto, as fontes pagadoras, operadoras de planos de saúde, ou mesmo o governo, ele trata isso tudo como todos os profissionais de saúde. Né? Tanto que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, recentemente... Alô, estão me ouvindo? Sim. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, publicou uma nota técnica em março, número 6, onde ela coloca que a consulta como... Vamos aguardar, o doutor Endrigo deve estar voltando. Enquanto não volta, doutor Rafael, nós estamos ali? Sim, estamos ao vivo ali? Falando. Eu queria pedir licença para registrar um abraço forte meu aqui para o doutor Henrique Yatarola, nosso magistrado de papo aqui.
e dizer que é um prazer para a gente ter a presença dele aqui, uma satisfação. Muito obrigado, Henrique. Satisfação, doutor Henrique. Vamos juntos aí, vamos caminhar, vamos passar por tudo isso. E estamos muito felizes com a condução dos seus trabalhos frente à Vara da Família. Temos recebido os feedbacks muito positivos de toda a advocacia. Um cordial abraço aí ao senhor e a toda a sua família. Eu vou ter que ir até ali, porque eu vou ter que recolocar o doutor Endrigo na nossa live. Tá, eu posso ir falando? Pode, fica à vontade. Porque a Patrícia Ferrigolo, a quem eu agradeço pelo post, diz que os médicos são extremamente desassistidos juridicamente. Eles pensam no bem-estar do paciente e ficam extremamente expostos a ações judiciais. Então, Patrícia, você se manifesta aí, de uma certa forma, concorde com o que eu tenho levantado aqui. Realmente, os doutores médicos têm sido demandados dessa forma que você está propugnando. Eu estou aguardando aqui o retorno dele. Eu vou passando aqui. Fica à vontade. Pode vai falando, Rafael. Wendel. Eu vim comentando em cima daquilo que nós estávamos falando sobre a tecnia jurídica da lei, né? Certo. E para nós, advogados, eu trabalho também na área do direito tributário. Isso para nós é uma marca registrada já, né? Da nossa legislação, uma tecnia quando tratamos de assuntos específicos, né? Então, é sempre motivo de discussões acadêmicas, né? As lacunas, os equívocos cometidos pelo legislador, que ao invés de apoiarem-se em pessoas aptas e com gabarito para a elaboração das leis, entendem que por si só podem emitir os seus decretos, as suas leis, sem consultar aquele que efetivamente usará a lei, e com isso causa essas anomalias jurídicas que nós estamos vendo, né, como repetir por 2 vezes, né, os mesmos termos no artigo 1º e 2º, de forma a torná-lo até de difícil compreensão. Doutor Rodrigo já está de volta. Está com a palavra, Rodrigo. Pode continuar. Tem algum problema aqui na internet que caiu, né? Então, eu estava falando, só para concluir, que a ANS publicou uma nota técnica onde ela entende que a telemedicina engloba, embora o conceito a gente já debateu aqui, nessa questão da lei que o doutor Endel leu aqui conosco alguns artigos, ela engloba todos os profissionais de saúde. Tá? E porque no rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde existe a codificação para consulta, e é a consulta de nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos. Não falamos aqui psicologia, a psicologia é bem avançada nessa questão de telemedicina. O Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução específica para os seus profissionais. Eles foram bem mais avançados do que nós médicos, né? Então, o conceito de telemedicina, embora a semântica em si, o conceito em si seria ideal telesaúde, entende-se no mercado hoje que engloba todos os profissionais de saúde. A gente tem uma grande preocupação sempre com essa questão que falávamos sobre a responsabilidade civil, né, do advogado e do médico, e o advogado não é diferente, né? Eu, como advogado, sei da importância e cada vez mais da matéria, como ela tem avançado, né? E o Dr. Wendel, como um pai da matéria aqui de responsabilidade civil, eu faço essa pergunta, né? Quais são os pontos de aproximação e principalmente de diferenciação entre o dever de indenizar atribuído aos médicos e aqueles demais profissionais liberais, como, por exemplo, o advogado? Um ponto de identificação seria a responsabilização subjetiva, né? Esse seria um ponto de aproximação. Então, ambos, o médico e o advogado, por exemplo, teriam a sua responsabilidade apurada de acordo com sua culpa. Seria necessário
que o prejudicado, a vítima do dano, demonstrasse ao juiz, né, que o profissional, o médico ou o profissional ou o advogado atuaram por uma das 3 formas de culpa, né, negligência, imprudência ou imperícia, a fim de obter a sua indenização. Esse seria um ponto de aproximação. Os pontos de distanciamento entre a atividade médica e as demais atividades dos demais profissionais liberais, existe um abismo para mim aí, né? Segundo o meu modesto entendimento da questão, não existe nenhum paralelo, nenhuma profissão frente à medicina, no Brasil pelo menos. Tá? Então, eu vou exemplificar, já dei um exemplo. Tá? O Código de Ética Médica traz 117 proibições para o exercício da medicina. E eu vou colocar um ponto aqui, doutor Rafael, que o cara, o doutor advogado e especialista em direito médico, o doutor Luiz Gustavo, eu não sei se ele vai concordar comigo ou ele vai discordar. E se ele discordar, eu gostaria, por gentileza, que fosse postada aqui a discordância, para a gente poder discutir abertamente. Eu até gostaria de ouvir uma discordância nesse ponto. Outro dia eu conversava com um médico, o doutor Endrigo, e eu tive a curiosidade de perguntar para ele, né, a respeito do seguro. Doutor não, que é um conhecido meu, né, um parente, viu, você tem seguro lá para o desenvolvimento de suas atividades? Se causar algum dano a alguém, né, tiver que responder, porque causar um dano a alguém é muito normal, né? É muito comum, as pessoas acham que nunca vão causar mal a ninguém. Né? Médico nunca erra, né? Pensa que médico nunca erra. Exatamente, com a gente nunca vai acontecer, né? Infelizmente. Nossa, hoje, a gente está andando pela rua, se a gente atropelar hoje um motoqueiro que está passando no corredor, né? A possibilidade da gente tomar uma condenação, morreu o motoqueiro, por exemplo, né? Infelizmente. Morreu, né, pai de família de 3, 4 crianças, né? Tem a sua senhora, a sua esposa. A possibilidade da gente ter que responder em virtude desse acidente é muito grande. E aí a gente tem que ter seguro para isso, né? E os seguros, e aí eu perguntava para esse médico, qual é o valor do seguro que você tem para trabalhar hoje? Ele me falou, eu tenho um seguro lá que eu considero que me cobre. Eu falei, você pode me dizer qual que é o valor? 50 mil. Eu falei, cobre o quê? Vai cobrir o quê? Vai cobrir a perícia do processo? Vai cobrir a perícia do processo. O dinheiro para o senhor pagar o perito, o outro médico, o perito que o juiz vai ter que nomear, né? Vai ser pago com esses 50 mil. Né? Porque não vai ficar muito longe. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Aí vai depender do perito que o juiz vai designar. Né? Mas as indenizações, eu quero deixar claro aqui uma coisa, um raciocínio que pode parecer, e aí o público, se entender que está equivocado esse raciocínio, por favor, também pode fazer as suas postagens. A pergunta que eu coloco é a seguinte, em havendo um equívoco do médico na realização da cirurgia, quanto que será a indenização que esse médico deverá pagar para aquela família? Vamos imaginar que o cidadão é um profissional, um diretor, um CEO de uma empresa, um gerente de banco, tem ali um salário de 30, 40, 50 mil reais, tem 3 filhos, né, 3, 4 filhos, tem a sua senhora ali, e ele vai ter que arcar com essa indenização. Eu fico aqui tentando montar na minha cabeça um valor que seria devido a título dessa indenização, e eu não consigo calcular algo que seja menos do que 500 mil reais. Para começar, a conta é muito por cima aqui. Então, o seguro, nesse caso, ele não cobre 10%. Vai cobrir 10%. Né? E, então, eu agora, voltando ao início e respondendo a pergunta, quando você lida com uma situação dessa, de tamanha delicadeza e complexidade, que pode gerar a morte da pessoa, para mim, não existe paralelo em outras profissões liberais no nosso país. O ponto de identificação seria a apuração da responsabilidade subjetiva, isso tirando o fato, doutor Endrigo, de que se o médico pejotizar a atividade dele, aí a responsabilidade já passa a ser objetiva. Né? A responsabilidade do hospital já é objetiva, a da clínica já é objetiva. Né? Então, assim, não consigo encontrar paralelo entre a atividade médica e a atividade de outros profissionais liberais do nosso país. Mas abrindo nesse parâmetro, doutor Endrigo, só para completar a resposta do doutor Wendel, o médico, isso é uma grande discussão jurídica e há vertentes para todos os lados, mas ele atua com obrigação de meio ou obrigação de resultado? Tem duas especialidades que precisam, que espera-se resultado. Uma, o doutor Wendel já mencionou, que são os cirurgiões plásticos.
Sim. A outros são os anestesistas, né? Os anestesistas também eles estão comprometidos com o resultado. Mas se tiver um tirando... quadro clássico, se ele tiver um problema que não decorre do resultado em si, mas de uma intercorrência no decorrer da operação, e naquela operação ele estava aplicando os meios corretos para a sua aplicação, ou seja, ele não teve oportunidade de demonstrar isso, não chegou ao momento do resultado. Ele teve uma intercorrência de um problema durante a cirurgia, que aquele paciente sofreu algum tipo de mal e acabou tendo um fim diverso do esperado. Nesse caso, mesmo assim, se considera resultado? Não. Aí não. Tem algumas questões que é inerente ao caso específico da patologia do paciente, né? Que aí é a defesa do anestesista, né? Mas vamos imaginar um caso de uma cirurgia de grande porte, o médico, equipe médica, não só médico, a equipe médica sempre compartilha com o paciente e os familiares os riscos cirúrgicos que existem ali, né? Agora, as cirurgias de pequeno porte, né, de pessoas ígidas, onde espera-se que vai fazer uma anestesia de nível 1, onde a sedação é mínima e de repente o paciente vem a morrer, tem que ser investigado, né? Se os procedimentos realizados pelo anestesista em questão foram todos corretos, né? Porque não é o que se espera normalmente nesses casos. Pode acontecer de ter sido choque anafilático, é uma coisa muito, não é comum, mas é as principais causas nesse situação específica que eu estou falando aqui de anestesias de pequeno porte, em cirurgias de pequeno porte, né, que pode acontecer. Mas, tirando isso, é uma situação difícil para o anestesista se defender. Cirurgião plástico e anestesista são duas especialidades que estão comprometidas com o resultado, né? Se existe um risco muito alto, não deve se fazer anestesia, né? Tem que ter um balance entre o risco da doença em si e o risco da cirurgia em si. Esse é um caso aí que é assim, nós não estamos imunes aos interesses econômicos financeiros que existem em alguns procedimentos, né? E em muitos desses casos, às vezes, ultrapassa o limite da segurança, né? E aí que entra o trabalho de vocês aqui, né? E os peritos de identificar e ver se houve negligência médica junto com imperícia. O que o doutor Mendel pode comentar sobre isso? O que eu posso comentar é o seguinte, eu após alguns estudos e após, sobretudo, a leitura desse livro aqui, eu fiquei um pouco assustado. Se eu fosse médico hoje, doutor Endrigo, eu estaria um pouco assustado. Eu não recomendo a leitura desse livro pelo senhor, nem pelos colegas médicos, senhor. Porque existe um viés hoje judicial, existe esse viés, e eu posso dizer isso tranquilamente, porque isso é objeto do meu trabalho de mestrado. Eu tenho um trabalho de doutorado que também é de direito indenitário, direito indenizatório, né? Veja, eu posso dizer isso com alguma tranquilidade, de que um direito hoje, né, ele envereda por um caminho de a algum custo de alguém, esse custo será atribuído a alguém, que uma vítima seja indenizada, né? Então, em havendo um dano, em uma pessoa suportando um dano dentro de uma unidade de saúde, a questão que vai se indagar é quem pagará pela indenização e quanto. Só que tem uma pergunta inicial aí que deve ser feita também. O pagamento deve ser feito? Ou seja, é devido algum pagamento a esta pessoa? Esse dano, ele é atribuível à conduta de algum médico? Ele é atribuível à conduta de alguém que trabalha naquele hospital? Então, sem o exame desse nexo causal,
em algumas situações, indenizações, eu posso garantir isso para o senhor, estão sendo concedidas. E eu vou exemplificar com algo que as pessoas podem pesquisar, que se chama aquilo que se denominou dano injusto. Olha o nome que foi dado para isso. Dano injusto. Então, olha como que foi deslocada a ideia de legalidade na postura médica para a justiça. Então, alguém vai dizer, olha, todas as posturas legais foram adotadas. Ok. Só que, mesmo assim, o dano causado para essa vítima é injusto. E aí eu pergunto, o que é justiça? O que é justiça e o que é injustiça? Então... Doutor Wendel, assim, eu vou complicar um pouquinho aqui nossa conversa aqui. Porque a gente está no âmbito aqui de médico de um lado, paciente do outro e, eventualmente, um estabelecimento de saúde onde eu estou trabalhando, no caso aí de alguns exemplos que a gente usou, um hospital, que tem todo um ambiente, equipamentos, né, fabricantes que estão envolvidos ali no meu atendimento como paciente, mas a gente estava falando de telemedicina, e a telemedicina ela faz parte de um grupo que nós estamos hoje chamando de medicina 4.0, que é o uso. Então, a telemedicina o que é? É a prática, o ato médico, prestação de serviço de saúde através de tecnologias de comunicação e informação, que faz parte do que a gente está chamando de medicina 4.0. E tem uma nova tecnologia, além dessas que a gente está falando, que é inteligência artificial. Né? Inteligência artificial, eu vou dar um exemplo aqui para todos que estão nos assistindo, que já está em prática hoje, que é o uso de inteligência artificial para assessorar, auxiliar o médico na hipótese diagnóstica. Mamografia é um exame que algumas mulheres, depois de uma determinada idade, têm que fazer com uma certa periodicidade. Então ela faz a mamografia não porque ela está precisando. Algumas até fazem. Vê um nódulo, vai fazer mamografia. Mas aquelas que não sentem nada, vão lá, faz a mamografia e, em termos estatísticos, só para vocês saberem, 9% dos casos existe um procedimento cirúrgico, uma biópsia ou uma ultrassonografia que vai ser incluído na investigação para ver se aquele caso é um nódulo maligno ou precisa de uma intervenção. Então vamos lá. De cada 100 mulheres que fazem mamografia, existem 9 a 10 que precisam ter uma complementação de um outro exame e alguns chegam a fazer uma biópsia e outras mastectomia, quimioterapia, radioterapia e assim por diante. Tá? 100 em 10. 100 em 10, ok? Aí existem alguns softwares que usam inteligência artificial, que pega esta mamografia, a imagem que é feita lá do exame de radiologia, coloca no computador e o computador olha aquela imagem e fala: essa é normal, essa não é normal, essa é normal, essa não é normal. Tá? E essas máquinas, hoje, elas são, nos serviços que usam isso, mais eficiente que o médico. Porque você imagina o seguinte, eu fico imaginando o meu colega radiologista, que ele faz só isso. Ele senta lá na frente de uma tela e de cada 10 que ele olha, de cada 100 que ele olha, um tem problema. No decorrer do final do dia, a chance dele cometer um erro, porque nós somos humanos, né? E trabalhos repetitivos, a gente fica mais vulnerável a errar. Daí que vem a inteligência artificial, que uma vez que você programou o computador e ele está o sistema dele está muito bom, muito treinado, né? Ele não erra, ele não cansa, ok? Bom, mas pode errar. Ou pode ter um vírus, ou um hacker pode ir lá e alterar lá o sistema. Doutor Wendel,
De quem é a responsabilidade nesse caso? Isso vai vir, hein? Eu posso falar um minutinho? Até 2, 3. O Quero doutor aprender Miguel contigo. Kifuri, o doutor Quero Miguel aprender contigo. Kifuri, o doutor Miguel Kifuri, que é o desembargador que eu citei para o senhor, que é o Papa aqui na área da responsabilidade civil médica, ele propôs exatamente esta questão. E quando eu iniciava os estudos desta questão, doutor Endrigo, veio a pandemia com toda essa questão de responsabilidade civil em virtude do coronavírus. Então, é um estudo que precisa ser feito, e aí fica a questão, se a responsabilidade vai ser do médico, do hospital, se vai ser solidária, se o problema foi na máquina, se o problema foi na administração de dados do computador. É a responsabilidade civil médica robótica. Eu agradeço o senhor ter levantado o tema e eu queria deixar a comunidade médica um pouco mais... desculpa deixar ela um pouco mais preocupada, mas a ideia não é deixar preocupada. A ideia é a gente ser claro. A ideia é a gente do direito, doutor Endrigo, dizer as coisas como elas são aqui do nosso lado, né? Aí a nossa cara telespectadora aqui consta AXIMA, AXIMA. Ela diz assim, para completar aquela ideia anterior. Vale lembrar que existem excludentes de cobertura nas apólices de seguro da responsabilidade civil médica. As apólices, em sua grande maioria, não trazem essa cobertura. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, doutor Endrigo, essas pessoas, muitas delas que estão aqui acessando aqui o nosso chat, são pessoas de um grupo de estudo que eu participo lá em São Paulo, são advogados que têm essa especialidade no direito médico aqui, são médicos, né? Então, quando essas pessoas aqui, esses caros telespectadores aqui da nossa live aqui, trazem essas informações, elas são fidedignas. Então, se ela está dizendo aqui que a apólice ela exclui determinadas hipóteses de responsabilidade, é porque exclui mesmo. E a Patrícia, ela completa dizendo o seguinte, eu tenho dificuldade em aceitar que a relação médico-paciente seja de consumo. Então, para completar ainda, aquela relação que se dá entre um paciente e um médico é regida pela Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. Portanto, doutor Endrigo, a péssima notícia que eu tenho para dar nesse ponto é a seguinte, a mesma lei que rege a compra de uma Coca-Cola no bar da esquina é a que rege a relação médico-paciente. Essa é a questão. Né? Não sabia disso. Não, eu sou contra, hein? Eu sou contra por causa do seguinte, o paciente ele não vai no médico porque ele quer, ele vai porque ele precisa. Né? E se eu compro Coca-Cola, se eu compro bala, se eu compro comida, se eu compro roupa, é porque eu quero consumir. Ninguém tem prazer em consumir serviços de saúde. Eu não sei se quem vai fazer alguma cirurgia estética, né? Mas é um erro brutal isso, hein? Eu não sabia disso, doutor Wendel. Doutor Rafael, isso para mim é uma novidade, agora que eu estou aprendendo hoje aqui. Eu queria perguntar para o doutor Rafael se a relação cliente-advogado é regida pelo CDC ou não, doutor Rafael. Boa. Não é uma relação de consumo. Né? Aqui nós temos a relação advogado-cliente, ela é regida pelo nosso código de ética, nós temos um regulamento próprio. Então, é através dele que nós vamos nos pautar e, fora isso, também as regras do direito civil. Então, não há relação de consumo de serviço advocatício, de maneira alguma. Então, eu olhando daqui, eu tenho a seguinte situação, se os senhores me permitam isso, eu só vou fazer aqui eu só vou ilustrar a situação. Se uma pessoa estiver sendo atendida pelo senhor aí, doutor Endrigo, por telemedicina, o senhor responderá uma indenização, desculpa usar esse exemplo indelicado, perdão, o senhor responderá com base numa relação consumidorista, a Lei 8.078/90. É lógico que existe também a Lei de Medicina, etc. Porém, a Justiça já se posicionou, essa relação é submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Isso está cravado. Enquanto o cliente do Dr. Rafael, ele não poderá invocar o Código de Defesa do Consumidor na defesa dos seus próprios direitos, como o Dr. Rafael acabou de nos dizer. Né? Eu estou aqui para dizer da parte da medicina. O Dr. Rafael cravou a posição dele de que na advocacia essa relação de consumo não existe. E, inclusive, voltando a falar um pouco também, né, sobre a questão do seguro, né, as apólices atuais, elas cobrem eventual prejuízo causado em atendimento não presencial, em atendimento à distância? Então, eu pergunto aos senhores, pergunto
primeiramente, o doutor Wendel, qual é a linha de pensamento dele em relação a isso? E já indo além, qual ele imagina que sejam os patamares que nós tenhamos hoje, possam atingir essas indenizações médicas decorrentes até da telemedicina? Eu vou falar uma coisa aqui que vai causar espanto, tá? Mas eu vou cravar uma ideia da telemedicina. Não, eu vou falar como um todo. Porque nós não temos parâmetros ainda. Eu vou falar como um todo, num critério geral de erro. Mas antes eu quero dar uma notícia boa para o doutor Endrigo, porque eu passei algumas muito ruins, viu, doutor Endrigo? Então eu quero passar uma boa. As seguradoras, nos contratos de seguro, se o senhor for olhar lá no contrato de seguro de vida, tá? Quem tem, né? Se for olhar, tem uma cláusula lá que exclui, a maioria deles, exclui a indenização no caso de morte por pandemia, no caso de pandemia. Então, os seguros de vida têm essa cláusula de exclusão por pandemia. Porém, doutor Endrigo, eu quero deixar ressalvado aqui, o senhor, por gentileza, comunique isso a toda a comunidade médica brasileira, toda a comunidade de assistência à saúde brasileira precisa saber isso. Tá? Existe no Código Civil Brasileiro nosso aqui, que eu vou puxar aqui o artigo até o fim da live, eu digo qual é, existe uma disposição expressa dizendo que se o profissional falece em virtude da prestação de serviço para combate a essa pandemia, a seguradora deve indenização pela morte desse profissional. Tá? Então, que fique isso como uma modesta contribuição minha para quem está prestando um serviço tão valioso para o nosso país. Existe uma disposição expressa no Código Civil dizendo o profissional que está na trincheira, esse não pode ter negado a indenização em favor dele. Então, por gentileza, passe isso para o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal. É a minha modesta contribuição aqui. Eu até esqueci a pergunta. A pergunta era os patamares das indenizações, né? E a questão se no atendimento da telemedicina o seguro atual cobre ou há necessidade de uma revisão da pólice pelo médico, pela médica, solicitar aquele que for passar a fazer o atendimento não presencial à distância, seria uma necessidade de solicitação de revisão à sua seguradora, à sua corretora de seguros, enfim, dessa sua pólice, para a inclusão dessa nova modalidade de atendimento que ela está fazendo. Bom, a telemedicina está cravada na lei e isso me deixa tranquilo para responder que a seguradora vai sim arcar com a indenização devida pelo erro eventual cometido. Com relação aos valores, doutor Rafael, e aí eu vou causar uma polêmica aqui, eu espero que se alguém tiver alguma insurgência pode dizer aqui e tal. Se um profissional médico causar a morte de um gerente de banco, uma pessoa... Vamos sair aqui das profissões e vamos entrar nos valores. Uma pessoa que tem uma renda mensal de 30, 40, 50 mil reais, 20 mil reais que seja, tá? O que já fica aí perto de um parâmetro normal na nossa sociedade. 20, 30 mil, vamos colocar 30 mil, tá? Esse médico que não tenha seguro, ou que o seguro dele arque com uma indenização de no máximo 50 mil reais, se ele for com a briga judicial até o final, não fizer um acordo, e no final de tudo, o bolo indenizatório for formado, essa indenização chega perto de R$1 milhão. Não é? Porque nós temos aí envolvidos o dano material, que se subdivide no dano emergente e nos lucros cessantes, não dá tempo de explicar isso aqui agora, tem a questão do dano moral e tem a questão do dano estético. Súmula 387 do STJ diz, as 3 indenizações são cumulativas. E nós temos ainda um problemaço para resolver, doutor Endrigo, que a gente pode falar depois, que é a questão da perda de uma chance, que eu não comentei. A perda de uma chance, doutor Rafael, eu deixo para daqui a pouco, a gente aborda esse assunto. A perda de uma chance, basicamente, doutor Endrigo, é o seguinte, olha, a gente não consegue atribuir o prejuízo a ninguém, a nenhuma conduta de ninguém. Não dá para atribuir. Não dá para falar que a pessoa morreu por isso ou por aquilo. Mas ela perdeu a chance de ser tratada. Portanto, o médico arca com uma parte da indenização. Isso, o que eu estou falando está muito coloquial, né? Eu estou jogando isso aqui de uma maneira muito pulverizada aqui, mas assim, eu não tenho tempo aqui agora de explicar uma perda de uma chance, né? Eu não tenho tempo de explicar que se trata de dano material ou de dano moral. Dentro da categoria de dano material, se encaixa no dano emergente, nos lucros cessantes, eu não tenho esse tempo. O que eu quero dizer é, a perda de uma chance foi mais uma maneira que se encontrou de indenizar um prejuízo que ninguém sabe de onde ele decorreu. E, portanto, não se sabendo de onde ele decorreu,
alguém tem que indenizar. Quem? O médico. E isso, o advogado também tem a sua responsabilização baseada também na perda de uma chance. O senhor sabe muito bem disso. Sim. A questão do erro dentro da advocacia é completamente indevisável. Eu sempre falo isso, né? E isso é uma sugestão nós, enquanto advogados, enquanto consultados por médicos, a nossa recomendação sempre é fortemente que faça um seguro o mais completo possível para você ter tranquilidade no exercício da sua profissão. Isso tanto na medicina, como também na advocacia. Eu acho que esse seguro é fundamental, porque nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis a erros. Eu não posso dizer que eu nunca perderia um prazo. Então, todos nós estamos sujeitos a causar um prejuízo a alguém e, por conta disso, ser condenado a repará-lo. Eu queria, inclusive, comentar a presença de algumas pessoas aqui, muitos presidentes de comissão da nossa subseção, o doutor Jacir, e uma dessas pessoas que estão presentes é a doutora Kátia, que ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário. E na linha dela presente aqui, eu queria comentar, eu queria também antes falar que nós temos vários presidentes de outras subseções do AB que estão presentes. Eu cumprimento a todos na pessoa do Rodrigo Fachin, lá de José Bonifácio. Temos também a presença do diretor da CASP, o doutor Leandro Nava. A CASP é a nossa Caixa de Assistência ao Advogado, que ela que tem estendido uma série de benefícios, ela que cuida, inclusive, dos nossos relacionamentos de planos médicos. E na linha da doutora Kátia, eu pergunto, a telemedicina ou a teleperícia, ela pode vir a ser agora utilizada para ajudar nesse período de pandemia, que as perícias presenciais foram todas canceladas? O que o senhor, doutor Endrigo, tem a dizer sobre esse assunto? Olha, é uma ótima pergunta dela. Seria de extrema importância, né? Muitas perícias podem ser realizadas de forma remota, né? E entra sempre naquele processo que a gente já comentou aqui há um tempo atrás. O médico perito, se ele achar que é necessário ter a presença do paciente, ele vai indicar e o paciente vai estar presencialmente com ele. Do contrário, ele conseguir se sentir confortável de fazer a perícia à distância, que algumas delas são feitas baseado em resultados de exames ou relatórios médicos, onde o colega vai apenas, ou muitas vezes ele vai comprovar aquele relatório, pode ser feito de forma remota, com certeza, e seria de grande utilidade, ainda mais nesse momento de pandemia, onde a gente tem que evitar a aglomeração de pessoas, não só a aglomeração, né? O trânsito da pessoa, de sua residência até um local. Eu acho que é de grande validade isso. Eu tenho uma pergunta aqui da Rita. Ela nos pergunta se esse conteúdo depois será disponibilizado no YouTube. Sim, a ideia deles é depois que nós a gente transporte todo esse conteúdo para um canal do YouTube e com isso nós disponibilizaremos o link desse conteúdo nas nossas redes sociais. Eu queria perguntar para o Dr. Wendel, a questão, nós estávamos falando bastante da responsabilização, e eu queria que ele falasse um pouco sobre a responsabilização do hospital, né, e também do plano de saúde, dentro de todo esse contexto que nós estamos discutindo aqui agora. Bem, questão complexa, vai aí uma hora para a gente tratar desse assunto. Eu começo eu preciso responder, né? Parece que eu vou botar o seguinte, o médico, né, quando ele comete um erro na prática de sua medicina, para que o hospital seja responsabilizado, né, por conta desse erro médico, há necessidade absoluta de que o erro médico seja demonstrado em juízo. Senão, o hospital não responde de maneira objetiva por conta desse erro médico. Tá? Essa é uma posição que ficou cravada em decisões recentes do STJ. Então, para deixar isso muito claro aqui, o hospital só responde no caso de comprovação do erro médico
em juízo. Tá? Não existe a possibilidade de não colocar o médico no polo passivo do processo e pretender a responsabilização objetiva pura e simples do hospital, apenas se demonstrando o dano. Essa possibilidade não existe. Tá? Ainda que o médico não seja colocado no polo passivo do processo, haverá necessidade, naquele caso, de se demonstrar que o médico cometeu o erro e, plus, que o médico seja vinculado àquele hospital de alguma forma. Ok? Se o médico não tiver vínculo com aquele hospital, vínculo algum, por exemplo, a questão do day hospital, tá? O médico não é vinculado, não é conveniado com aquele hospital para operar naquele hospital e cometeu um erro ali dentro do hospital. A resposta que eu vou dar agora, doutor Rafael, doutor Endrigo, não é uma resposta minha. Essa resposta é a resposta do STJ. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Brasileiro último no exame dessa questão, já decidiu, por meio de suas 2 turmas de direito privado, portanto, a decisão cabal e final, que o hospital só responde no caso de se demonstrar o erro médico e que o médico tenha vínculo, de alguma forma, com esse hospital. Em não havendo este vínculo, o hospital não responde. Tá? Eu quero deixar isso bem claro pelo seguinte, a gente vê muitas aulas, livros, artigos. Livro a gente não vê, né? Porque para escrever bobagem você não escreve em livro, porque as editoras não publicam bobagens, salvo uma exceção. Né? Agora, o que tem de live, o que tem de entrevista, gente falando bobagem, então eu peguei uma esses dias em que o entrevistado, dito especialista em direito médico, estava ali aos 40 minutos, 45 minutos do segundo tempo, uma belíssima entrevista. Dizia tudo, né? Aquela questão meio genérica, estava ali meio que enganando todo mundo bem, né? Só que aí entrou para fazer uma pergunta, uma advogada, que na hora que ela fez a pergunta, doutor Endrigo, eu falei, essa é do ramo. Né? Essa advogada é do ramo. Né? Pelo teor da pergunta que ela fez, ela é do ramo. E a pergunta dela foi exatamente essa. Ela perguntou assim, se o médico não tiver vínculo com o hospital e cometer um erro ali dentro, o hospital responde? O entrevistado, que se dizia coordenador de um curso de pós-graduação em Direito Médico, cravou, responde solidariamente. O hospital responde objetivamente pelo dano causado pelo médico que não pertence aos seus quadros. Eu não falei nada, eu não falei nada. A aluna que fez a pergunta não falou nada, ficou quieta, foi elegante. E eu chamei essa aluna no Instagram, no dia seguinte. Falei, viu, vem cá, você é muito elegante, viu? Meus parabéns pela sua educação. Se eu fosse você, eu teria me insurgido imediatamente contra o entrevistado. Porque ele não pode cravar uma ideia dessa. Se essa é uma ideia da cabeça dele, então ele que diga. Mas não é a ideia da justiça brasileira. Não é a ideia do Tribunal Último Brasileiro no exame dessa questão, que é o STJ. E aí ela me respondeu, ela falou, não, exatamente. Eu sou advogada especializada na matéria, cuido da questão do Day Hospital aqui no nosso escritório, que o nosso escritório já é especializado em direito médico. Sim. Eu sou especializada só em Day Hospital. E, portanto, eu fiz essa pergunta que foi provocativa. E eu obtive uma resposta equivocada. Se eu não me engano, é Paulo o nome dela. Ela é lá do Nordeste e me respondeu muito elegantemente, a quem eu agradeço. Portanto, doutor Rafael, a resposta é essa. A Patrícia fez um comentário aqui, que ela falou sobre responsabilidade objetiva derivada. Exato, esse caso. Perfeito. Muito interessante. Posso fazer uma... Eu quero dar o crédito. A responsabilidade objetiva derivada é termo gerado pelo Dr. Simonelli. É dele. É de criação dele. Ele não leu em lugar nenhum. Ele diz isso nas aulas dele. Então, quero dar o crédito. Então, crédito. Doutor Wendel, posso fazer uma pergunta, doutor Wendel, nessa matéria? A questão do vínculo do médico com o hospital, normalmente como pode ser? Você tem um médico que ele é funcionário do hospital, médico seletista, funcionário, ou a empresa PJ dele tem um contrato com o hospital. Esse é muito comum. Outra forma muito comum, que ele faz parte do que eles chamam do corpo clínico do hospital, que existe um processo para você entrar num hospital. E eu estou falando isso porque eu já fui diretor clínico do hospital, que você assume uma tremenda responsabilidade.
há muito tempo atrás eu fui. E você, quando é diretor clínico do hospital e você vai vincular um médico como parte do corpo clínico do hospital, você vai avaliar se aquele médico tem as qualificações adequadas para fazer parte do corpo clínico, se ele tem título de... Bom, cada hospital tem não existe um padrão. É o diretor clínico junto com o hospital que estabelece quem são os médicos que eu vou permitir que entre aqui dentro, atenda pacientes, assuma as responsabilidades, porque se fizer alguma coisa errada, eu, hospital, sou solidário. Então, existe uma série de requisitos para esse médico fazer parte do corpo clínico. Entretanto, existem aqueles médicos que são esporádicos. Não faz parte do corpo clínico, mas o paciente, o plano de saúde só opera naquele lugar lá, e eu vou ter que ir lá. Então, o diretor clínico permite, né, um acesso temporário, o único para o médico ir lá e fazer o atendimento. Lógico, vai verificar se o médico é médico. Eu preciso pedir uma pausa pelo seguinte. Esse segundo tempo vai encerrar agora, faltam 10 segundos. Então, nós vamos fazer uma pausa e nós vamos voltar numa nova live. Tá? Então, nós vamos abrir uma nova live, porque essa vai cair